Não é de hoje que grandes nomes da mídia, seja da política, seja da cultura no geral, acabam atacando a ciência. Falando sobre como a ciência é má, sobre como as pessoas que trabalham com a ciência são vagabundas, sobre como essas pessoas querem o seu mal, porque vacina é um microchip pra te controlar, e aí tem o chip da besta, e isso e aquilo. Mas você já parou pra se perguntar o que de fato a ciência quer? Qual que é o objetivo da ciência? Qual que é a meta de quem faz a ciência? Pra que ela serve? O vídeo de hoje é basicamente pra gente discutir isso. Olá, me chamo Bruni Pontes e esse vídeo é o vídeo de uma série em que eu comento alguns capítulos desse livro aqui do Alan Chalmers, que é A Fabricação da Ciência. Esse livro é a continuação de um outro livro que se chama O que é Ciência Final, em que o Alan Chalmers também vai trazer várias discussões envolvendo a filosofia da ciência. E se você quiser assistir, eu tenho uma playlist falando justamente sobre os dois livros, tanto sobre o primeiro, que eu já fiz uma playlist completa do primeiro livro, quanto desse segundo livro aqui, que está sendo produzida agora. E se você quiser assistir, você pode clicar nesse card aqui, ou é aqui. Vou descobrir depois. E aqui a gente começa com a pergunta principal desse vídeo, que é: qual a meta da ciência? De forma bem geral, a gente pode falar que a meta da ciência é produzir conhecimento sobre o mundo. E aqui podemos dividir de forma bem genérica uma produção sobre o mundo físico e uma sobre o mundo social. Então a primeira sobre o mundo físico, aquilo que a gente toca, aí aqui entra biologia, química, física, e o outro o mundo social, que seria o mundo das produções humanas. Também entra o que a gente toca, que são produtos humanos, mas aqui de forma mais genérica aquilo que é produzido pelo ser humano. No mundo físico, então, basicamente, seria aquilo que não foi criado pelo ser humano. E no mundo social, o que foi criado pelo ser humano. Tanto que, de forma bem genérica, nós dividimos a ciência entre a ciência humana e ciência natural, ciências da natureza e ciências humanas. Uma das formas que o Chalmers pega pra gente e pra tentar mostrar qual que é a meta da ciência, vai partir dessa caracterização geral do que algumas pessoas vão chamar de conhecimento genuíno. Algumas delas vão falar que a ciência, ela é o único caso de conhecimento genuíno e que o resto não vale de nada, e outras vão apresentar basicamente como um caso especial, um caso específico que se diferencia dos demais. Por exemplo, senso comum, a arte, filosofia, diferentes tipos de conhecimento, diferentes formas de interpretar a realidade que se diferenciam da ciência por N motivos, porque cada uma tem a sua característica especial. Antes de continuar, eu vou precisar da sua ajuda. O canal é pequeno, os vídeos não chegam para muitas pessoas. Se você estiver gostando do conteúdo até aqui, você pode me ajudar se inscrevendo no canal, se você ainda não tiver se inscrito aqui, ou então dando um gostei e fazendo um comentário bem simples. Isso tudo já vai me ajudar muito a impulsionar isso aqui e fazer o YouTube mostrar para outras pessoas. Agora, se você quiser me ajudar financeiramente, pode dar uma olhadinha no primeiro link que tá no comentário fixado, que é do e-book que eu produzi aqui no canal. Aí lá você compra o e-book, lê e me ajuda a manter isso tudo aqui, porque é tudo caro, eu sou sem noção, eu vou investindo num negócio que não dá retorno, e sim, eu tô basicamente implorando a sua ajuda para lidar com o meu problema de ser impulsiva por conta de déficit de atenção. Uma forma muito comum que vemos sobre qual que seria a meta da ciência, o objetivo, seria a busca por uma generalidade. Então a ciência seria responsável por produzir um conhecimento que generalize o mundo físico e o mundo social. Um dos exemplos que o Chalmers traz pra gente é o da bomba espinhal dorsal do dragão. O que é isso? Isso aqui é basicamente uma bomba chinesa tradicional. Uma bomba de água que faz com que você consiga levar a água de um nível pro outro, de um nível mais baixo pro nível mais alto. Então aqui a gente tem um esquema representando como é que essa bomba funciona. Então você basicamente gira aqui em cima e ela faz com que a água suba por essa esteira. Aqui eu tenho uma outra foto mostrando como que isso acontece, como é que essas pessoas fazem isso se movimentar. E ela foi produzida não pelo conhecimento científico. Diferente do que a gente imagina, é muito comum falarem que só a ciência produz tecnologia, que não é verdade. Tecnologia a gente pode entender como basicamente diferentes ferramentas que são produzidas pelo ser humano com o objetivo de fazer alguma alteração sobre a realidade. E você não precisa de ciência para fazer isso. Aqui, por exemplo, o que a gente tem são conhecimentos artesanais, que não tem relação com a ciência. Essa bomba passa a ser introduzida no Ocidente no século XVII, principalmente por esse cara aqude Benedor.
E o Debelidor, ele vai fazer todo um trabalho envolvendo geometria e teoria das máquinas para entender como que essa bomba funciona, e isso vai permitir uma generalização do funcionamento dessa bomba. E isso faz com que a teoria que ele desenvolveu em cima dessa bomba possa ser aplicada em qualquer situação conhecida de uma forma mais eficiente. Então, no lugar de você ficar muito preso a produzir essas bombas e testando ela em cada situação, aqui no caso ele produz uma teoria que consegue fazer isso de forma mais simples. Diferentes cientistas e filósofas da ciência vão dizer que essa ênfase que pode se dar nessa busca de uma generalidade acaba perdendo alguns pontos importantes. E um desses principais é justamente a noção do experimento. Então aqui, nessa fala, né, sobre como o experimento teria uma vida própria, de forma sentido figurado, porque o experimento não... ou então até no sentido literal, em alguns experimentos que envolvam seres vivos. Mas enfim, o que importa aqui é que você pode ter uma generalização, mas quando você desenvolve o experimento daquilo, isso pode ir para outro caminho que aquela pessoa não estava esperando. Uma das pessoas que vai falar bastante sobre isso é o Thomas Kuhn. Enfim, Thomas Kuhn, ele vai fazer uma divisão entre conhecimento matemático e conhecimento experimental. No primeiro, você teria essas leis matemáticas com uma grande generalização, e o experimental seria basicamente essa experimentação que vai por tentativa e erro, de forma bem simplificada. Dois exemplos que ele traz pra gente é justamente a construção das máquinas a vapor, que vai levar a humanidade para desenvolver toda a revolução industrial, e também a ótica dos séculos 17 e 18. As duas foram produzidas basicamente nesse processo de tentativa e erro, e não necessariamente tentando chegar em uma generalização. Quando foram se desenvolvendo as máquinas a vapor, elas não foram propostas para tentar explicar ou criar uma generalização sobre a realidade, e elas foram sendo desenvolvidas justamente na prática. Então iam testando o que funcionava melhor, e isso chegaram nos resultados que tivemos, que levaram a humanidade a passar pela Revolução Industrial, boa parte da humanidade, né? Mas mesmo com essas críticas, o Chalmers acaba seguindo com esse enfoque na generalização. Então ele admite que você tem uma importância da experimentação, só que para ele a generalização ainda é um ponto muito importante para a meta da ciência. E ele faz isso principalmente para ir contra alguns ataques feitos por pessoas céticas e relativistas. É muito comum hoje em dia vermos por aí muita gente que tenta diminuir o conhecimento científico, falando que ele tem o mesmo valor que qualquer outra coisa. Então, se aquela pessoa achar que a Covid pode ser tratada com um remédio para verme, mesmo que a ciência diga o contrário, que não, que remédio para matar verme serve para matar verme e não para tratar Covid, essas pessoas vão continuar indo contra essa noção, justamente porque para eles tanto faz. A ciência não traz nada de importante, não presta para nada. E isso é algo que é muito importante hoje em dia, que é muito importante a gente ir contra, que é essa noção dessa relativização do conhecimento científico. E o Chalmers traz essa importância na generalização também pela possibilidade de você aplicar os efeitos de situações práticas em outras situações, justamente porque você tem essa generalização. E é isso que ele vai falar pra gente, por exemplo, que vai fazer com que a ciência moderna e atual seja muito mais poderosa do que a tecnologia medieval, porque a gente tem essa capacidade de você, com a generalização, conseguir chegar em lugares que você não chegaria sem essa generalização, tanto que a humanidade não chegou nesses lugares antes, sem ela. Só que aqui entra uma grande dúvida, que é como que podemos fundamentar esse tipo de generalização se a natureza vai ser desordenada, se o mundo é muito mais complexo do que a gente consegue entender de forma simples, o que garante que a generalização seja válida? E uma resposta do Chalmers é justamente partir de um exame seletivo da história da filosofia e da ciência. E aqui ele vai trazer alguns exemplos que vão mostrar o desenvolvimento dessa noção. Ele vai começar com Aristóteles, que vai separar os comportamentos que encontramos na natureza do que ele vai chamar de essencial e do que ele vai chamar de acidental. Então, por exemplo, a queda de uma folha, ela seria essencial. Se você solta uma folha, a essência desse movimento vai fazer com que ela desça. Então isso é essencial. Só que existem comportamentos acidentais. Essa folha, ela não vai descer em linha reta. Ela vai batendo na brisa, em diferentes partículas no ar, enfim, que vão fazer com que esse processo não seja linear, não seja reto. A folha vai cair tremulante até chegar no chão. E uma forma que o Aristóteles tem para lidar com isso é trazer a noção de
que na maioria dos casos aquilo pode acontecer. É muito comum até dentro da biologia encontrarmos algumas pessoas que vão fazer piada falando que a biologia é a ciência do depende, porque depende. A gente não pode falar na biologia que uma coisa vai ser 100% certa, pelo menos na maioria dos casos. Então, sempre que a gente vai tentar ver algum processo biológico, a gente percebe que existe essa tendência de que algo aconteça. Só que a gente não pode bater o martelo e falar que determinados fenômenos com certeza vão acontecer. Outra pessoa que vai avançar esse trabalho do Aristóteles vai ser o Tomás de Aquino, que vai fazer uma distinção agora entre a elucidação e a previsão, que é justamente uma forma de falar sobre como que os acidentes vão impedir o rumo natural. Então você teria a elucidação, você saberia sobre aquele rumo natural que deveria acontecer, e a previsão, ela seria essa tentativa de dizer como que aquilo vai acontecer. De forma geral, chegaríamos num ponto em que não necessariamente vai acontecer, só que se aquilo acontecer, nós sabemos explicar como que ele aconteceu. Um dos exemplos atuais seria justamente a formação de arco-íris. A gente não consegue dizer aonde vai acontecer um arco-íris. Você não pode falar da certeza absoluta que aqui vai acontecer um arco-íris quando chover amanhã de tarde. A gente não tem esse poder de previsão. Só que se por um acaso esse arco-íris acontecer amanhã de tarde durante a chuva, a gente consegue falar que isso vai ser um processo, principalmente da luz, passando pelos processos de refração e reflexão dentro das gotículas de água da chuva. Mas Chalmers vai apontar pra gente que tanto Aristóteles quanto Tomás de Aquino, eles pecam um pouquinho porque você não tem uma definição muito precisa de quais métodos teríamos para fazer tudo isso. O Aristóteles, por exemplo, ele dava um foco na experimentação. Só que a experiência em si, ela não vai levar a gente ao conhecimento das causas necessárias, nem vai separar o que ele vai chamar de acidental e essencial. Você vê uma folha caindo, por exemplo. Você não consegue distinguir, com base na experimentação, o que seria essencial e o que seria acidental. Esse exemplo é muito simples, mas em exemplos mais complexos fica ainda mais difícil de você conseguir fazer essa separação. E para mostrar isso, ele traz pra gente alguns exemplos da época. 2 seriam a geometria de Euclides e a estática de Arquimedes. As duas são aplicáveis ao mundo, só que são deduzidas por axiomas. Se você não debate com ANCAP o que é algo bom para você, você não deve saber o que é axioma. Mas axioma, de forma geral, seriam princípios que seriam evidentes por si próprios. E partir por esse caminho não trouxe grandes avanços científicos até a Revolução Científica, quando a gente para de entrar nessa onda de entender que alguns princípios são evidentes por si mesmos. E um dos exemplos históricos que ele vai trazer para mostrar isso vai ser o caso do Galileu Galilei. Ele vai basicamente estender as técnicas que o Arquimedes usava na estática. Só que ele vai colocar isso em corpos em movimento. E os seus primeiros trabalhos vão ser relacionados principalmente com situações idealizadas. Tanto que boa parte desses processos e dessas experimentações que ele fazia dependiam de balanças com eixos que não teriam fricção ou esféricas perfeitas. Obviamente, né, que aqui no caso seria a teoria. E na prática, tentaria chegar ao mais próximo disso. Então, você chegar e produzir balanças que teriam o mínimo de fricção possível, ou esféricas que seriam o mais esféricas possíveis. Obviamente que nunca chegaria nesse lugar de não ter fricção nas balanças, como de também não encontrar esferas perfeitas. Só o Iberê que faz isso. Arquimedes e Galileu Galilei não faziam isso na época. E isso faz com que esse conhecimento desenvolvido pelo Galileu Galilei, partindo desse processo, não pode ser legitimada pelo recurso à experiência. As teorias e as leis científicas vão descrever as tendências que os sistemas têm de se comportar em algumas determinadas situações. Quando pegamos as situações físicas reais, as tendências vão se combinar de maneiras muito complexas. Isso faz com que quando pegamos esse evento observável, poucas vão ser as regularidades que vão aparecer nesse nível da observação. E as situações experimentais, de forma geral, serviriam para isolar e investigar alguns fenômenos ou algumas características específicas desse fenômeno.
E partindo disso, chegaríamos em tendências individuais e nas leis, que, na teoria, deveriam ser aplicáveis tanto ao mundo exterior quanto interno daquelas situações experimentais. E o Chalmers traz pra gente algumas ressalvas. E a principal seria que não existia uma garantia a priori de que as leis identificadas nesse processo podem e devem ser aplicadas daquele jeito fora das experimentações. Tanto que ele vai mostrar como a física acaba sendo limitada para tratar diferentes fenômenos naturais, excluindo alguns fenômenos astronômicos. Então, como eu falei no vídeo anterior, é por isso que existem outros ramos da ciência que não só a física. A biologia, por exemplo. Se a física fosse o suficiente para explicar tudo, não faria sentido ter outras metodologias para investigar a natureza. E assim chegamos na ciência moderna e na ciência atual também, que vai partir dessa substituição do princípio da certeza pela meta do desenvolvimento ou do aperfeiçoamento. Isso aqui quer dizer basicamente que saímos desse lugar de que você teria uma certeza absoluta sobre um processo e vamos entrar em um outro lugar, que é o lugar de que o que a gente sabe hoje pode ser o mais confiável do que a gente saberia. Eu sabia ontem, por exemplo, o que a gente sabia há 200 anos atrás ou há 1000 anos atrás, só que não é uma verdade universal. O que a gente sabe hoje é que nada impede que daqui a 5, 10, 15 anos outros processos nos levem a conclusões diferentes e que mostre pra gente que o que a gente achava antes não é verdade. Então agora a gente tem essa abertura que não existia antes. Só que ele vai destacar pra gente que mesmo que a meta da ciência seja esse constante aperfeiçoamento, ele traz que essa meta não precisa ser algo que seja necessariamente colocado acima de outras metas da sociedade. E ele vai trazer pra gente sobre como que atualmente, mesmo que seja absurdamente importante que a gente continue avançando com os conhecimentos científicos, mas existem outras urgências, como por exemplo, já tem muito conhecimento científico produzido e esse conhecimento científico não está distribuído de forma equitativa pelo planeta inteiro. Então, como diferentes cientistas vão falar, o Milton Santos vai ser um desses, sobre como que o conhecimento científico ele acaba sendo distribuído de forma desigual pelo planeta como um todo. E teríamos zonas em que você tem muito mais conhecimento científico concentrado ali, enquanto você tem outras periféricas que aquele conhecimento científico simplesmente não chega até ali. E o Chalmers vai mostrar pra gente que isso é um processo que é extremamente importante e que talvez seja até mais importante do que a gente focar só nessa meta da ciência. E outro ponto que ele traz pra gente é justamente sobre como a ciência e as suas metas acabam se entrelaçando, se misturando com outras atividades humanas que têm metas diferentes. Aí aqui entra política, entra arte, entra diferentes outros processos. E outro ponto que ele vai trazer pra gente é justamente sobre como que não podemos separar a ciência de outras atividades sociais. Então é muito difícil pensarmos a ciência de forma isolada. A ciência não está isolada da sociedade. A ciência não está isolada da política. Se a política, por exemplo, é o que vai fazer com que você decida se vai investir ou não verba nas universidades públicas, que é aonde a gente produz a ciência de verdade, isso vai influenciar na ciência, isso vai influenciar nas metas da ciência, isso vai influenciar nesses objetivos de constante aperfeiçoamento da ciência. E se você quiser se aprofundar nesse processo do trabalho científico, você pode clicar nessa playlist aqui em que falo do primeiro livro do Alan Chalmers, que é o que é Ciência Final, ou nessa outra playlist aqui em que vou falar, em que eu coloquei basicamente os outros capítulos desse livro aqui que eu já falei com vocês. E se quiser continuar conhecendo mais sobre isso, também pode clicar nesse botão aqui e se inscrever aqui no canal. No mais, não esquece de deixar um gostei para ajudar o canal, como eu já falei, e deixar um comentário bem bacana aí para dar uma engajada muito legal e fazer o YouTube mostrar esse vídeo para outras pessoas. E até semana que vem.